Vamos ver agora 7 dicas para ajudar as crianças com autismo e TDAH em sala de aula. Número 1. Procure sentar essa criança próximo ao professor. Isso vai permitir que o professor observe melhor como ele está realizando as atividades e dê aquela ajuda que a criança precisa. Número 2. Procure um ambiente com menos distratores, porque essas crianças elas se dispersam com muita facilidade. Sabe aquela criança que pega o lápis e o lápis se transforma em um avião, de repente o lápis já se transformou num carro. Então tem que ter esse cuidado. Você sentar a criança próximo ao professor já ajuda bastante nisso, porque o professor vai estar acompanhando. Colocar essa cadeira da criança distante da janela. Se a atividade só vai necessitar de um lápis e um caderno, então o restante do material deve ficar guardado na bolsa. Número 3. Sempre informe a criança sobre a alteração de rotina. Você vai fazer uma aula diferente, você sempre vai antecipar essa agenda para a criança. Olha, a gente vai agora brincar no pátio, após o intervalo, a gente vai assistir a um filme. É importante antecipar isso para a criança. Número 4. Dê oportunidade de movimento para a criança que é hiperativa, porque ela tem necessidade de se movimentar. Então, realizar dinâmicas em sala que requeram movimento ajuda bastante. Número 5. Distribua as atribuições maiores em atribuições menores. Por quê? Elas não têm capacidade de realizar tarefas muito longas. Cansa, é cansativo, é estressante. Então, você vai colocar tarefas menores para ela. Se tem uma atividade que são 10 questões, então ela faz 5 agora, no outro dia ela faz mais 5, porque você precisa dividir conforme a necessidade dela. É melhor que você peça uma quantidade menor para a criança e ela realize, do que você pedir uma quantidade maior e ela não concluir a tarefa e você se sente frustrado como professor porque ela não concluiu e ela se sente incapaz como aluno, acha que não é capaz de aprender, que não é inteligente, que não, entendeu? Sempre se colocando num patamar de perda. Ela sempre perde, ela nunca conclui a tarefa, é sempre uma coisa negativa para a criança. Então, você vai sempre pedir aquilo que você vê que ela é capaz de realizar. Número 6. Estabeleça de forma clara qual o seu objetivo com a atividade. Para essas crianças, você tem que dar um comando mais detalhado. O que você pretende com aquela atividade? Eu quero, você já fala de uma vez só, eu quero que você pinte o gato do lado direito, desenhe uma bola do lado esquerdo, uma casa. Aí, na hora de entregar a tarefa, a criança entrega simplesmente o gato. Aí você diz, mas cadê o restante da tarefa? A criança já esqueceu. Quando ela começou a pintar o gato, ela já esqueceu das outras coisas que tinham que serem feitas. Então, por isso que você deve... fez o gato, agora que você fez o gato, do lado direito, vamos desenhar isso. Aí terminou, agora do lado esquerdo, vamos fazer isso aqui. Sempre de forma objetiva, de forma clara, para que a criança compreenda. É aquela coisa de dizer, tem que desenhar para a criança? Tem que desenhar para que ela compreenda. Agora, número 7. Sempre dá um reforço positivo para a criança após ela concluir suas tarefas. Isso é validação, isso é valorização. Ela concluiu a tarefa, então, parabéns. Eu disse que eram apenas 7 dicas, mas tem umas informações aqui que eu preciso acrescentar. Primeiro, em relação à família. Quando a família for ingressar, matricular a criança na escola, tem que repassar as informações sobre a realidade dessa criança. O que ela precisa? Né? Se ela tem situações que geram agressividade, questão de alimentação, tudo precisa ser repassado para que a escola tenha condições de lidar com essa criança, de incluir essa criança. A escola, quando recebe essas informações, ela vai repassar para o professor, que o professor também vai se preparar, vai passar para a comunidade escolar, que precisa saber disso, o porteiro, a merendeira, todos precisam saber que aquela criança necessita de um cuidado a mais, e para os coleguinhas. Os colegas dessa criança precisam acolher, entender que vai ter momentos que ela vai receber uma atenção diferenciada conforme a necessidade dela, ajudá-la também. Os colegas são muito parceiros. Quando você chega para a criança, para a sala de aula e você explana a situação, olha, esse coleguinha, ele está assim, ele vai precisar da nossa ajuda nisso, os alunos se dispõem a ajudar. É muito bonito essa empatia que a gente já começa a trabalhar e ver nos coleguinhas. Então, não deixem de fazer isso. Informação é tudo. Um abraço, espero ter ajudado.